Meus irmãos, a paz do Senhor, iniciando hoje o nosso estudo bíblico sobre o Sermão da Montanha. Nós vamos estar falando aí sobre as bem-aventuranças e hoje a gente vai estar falando sobre a primeira bem-aventurança. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, o versículo 1 diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui está a primeira bem-aventurança. É muito interessante, meus irmãos, que quando nós vemos o Sermão da Montanha, nós vemos que aqui o Senhor Jesus ele apresenta o padrão de vida e de comportamento estabelecido por Deus para os seus filhos. Aqui está contido os valores do reino de Deus. E nós, os filhos de Deus, como filhos de Deus aqui no mundo, nós precisamos viver, nós precisamos ter um estilo de vida diferente. E aqui está o padrão, aqui está o padrão de vida, o estilo de vida, os valores do reino que nós devemos viver enquanto estivermos aqui nesse mundo. E o Senhor, é interessante que ele fala assim, bem-aventurado, ou seja, felizes. A busca pela felicidade é muito grande. Quem não quer ser feliz? Mas é muito incrível que quando você vê aqui sobre isso, a felicidade tem a ver com o estilo de vida, ou seja, não tem a ver com o ter, mas com o ser. Enquanto muitas pessoas acham que para ser feliz precisam ter mais, Jesus mostra para nós aqui no Sermão da Montanha que tem a ver com o ser, com o estilo de vida, com o padrão de vida, em viver os valores do reino de Deus. E quando nós falamos sobre bem-aventurado os, em algumas versões vai dizer os humildes de espírito, mas na minha tradução NVI diz os pobres de espírito. É interessante a gente observar o que é, Mariana, esses pobres de espírito, bom? O humilde de espírito é aquele que reconhece a sua absoluta miséria espiritual e depende totalmente da provisão de Deus para viver. Esse é o humilde, o pobre de espírito, é aquele que reconhece que ele é totalmente dependente de Deus. Ele reconhece a sua absoluta miséria espiritual e o quanto ele precisa de Deus. Aí Jesus está dizendo, bem-aventurado, é feliz aquele que reconhece o quanto depende de Deus, aquele que vive uma vida de dependência, reconhecendo o seu estado. Esse é bem-aventurado. E a bênção é, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a bênção prometida para aqueles que realmente reconhecem o seu estado, a sua dependência, que o Senhor, do Senhor, provém todas as coisas. Tem uma parábola que Jesus contou que tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando, que está em Lucas 18, do 10 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu, os dois subiram ao templo com o propósito de orar, o fariseu e o publicano. Só porque o fariseu, ele se achava. Então, ele começou a orar de si para si mesmo, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos. E ele foi falando, eu jejum, eu dou o dízimo, e ele foi se exaltando. Mas a Bíblia fala que o publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Vocês entenderam? Porque o publicano, ele reconheceu o seu estado, a sua miséria espiritual. Ele reconheceu o seu estado diante do Senhor. Enquanto o fariseu, ele realmente estava ali achando que ele era bom demais. Então, aqui está uma parábola que nós podemos falar que cabe perfeitamente dentro dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque nós precisamos entender que não somos nada sem o Senhor, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E reconhecer o nosso estado, o como nós estamos diante do Senhor. Se estamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta. Se estamos aonde quer que o Senhor nos coloca, não é sobre nós, não é mérito nosso.
é mérito da cruz, é mérito de Cristo. Nós possamos a cada dia vivenciar um estilo de vida que glorifique o nome do Senhor. E esta é a primeira bem-aventurança. Bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amanhã nós falaremos mais da outra bem-aventurança. Amém? Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.